De um modo geral, dados são registros de fatos. Em uma simples ordem de produção, por exemplo, é possível perceber diversos dados: o nome da operadora, o código da peça a ser produzido, o tempo planejado de produção, o número de operações desta ordem, etc. Sendo apenas o registro de um fato, os dados são a matéria-prima das informações valiosas, mas em seu estágio bruto nos dizem pouca coisa em relação à tomada de decisões. Afinal, um dado expõe apenas uma parte de um contexto. Saber o que a costureira Maria finalizou uma operação em 30 segundos não me diz muita coisa, mas quando começamos a agrupar os dados de modo inteligente, começamos a produzir informações, e estas sim já são capazes de nos fazer perceber situações no dia a dia da oficina, mas ainda não são completas o suficiente para basear nossas decisões no chão de fábrica. Compreenda informações, portanto, como um conjunto de dados em determinado período, como conclusões obtidas a partir da consolidação dos dados coletados na oficina. A soma do tempo de operações de diversas peças se transformará no tempo de produção de um lote ou de uma ordem de serviço. Para te ajudar a fixar esse conceito, peço que imagine a seguinte situação. Ao final de um ciclo de produção, um supervisor atesta que o tempo de produção de determinado lote foi de 20 minutos. Te pergunto, o tempo foi adequado? Certamente, ao receber essa pergunta, imediatamente você deve ter pensado: preciso de mais informações. Qual era o tempo esperado para este lote de produção? Qual era a média do tempo de produção para lotes semelhantes, com mesmas características? Com este exemplo, preciso te ensinar uma valiosa lição. Só tome decisões em sua oficina olhando para indicadores de desempenho. Isso porque os indicadores, em sua essência, são compostos por combinações de informações de uma forma inteligente. Assim, por apresentar em um só número muitas vezes um conjunto de informações, os indicadores são mais seguros e facilitam o processo de tomada de decisão. Pensa o seguinte agora: ao final de um mesmo ciclo de produção, o supervisor verifica que o lote foi produzido consumindo 20% a mais do tempo que havia sido planejado. O que leva o supervisor a analisar a composição do número e perceber que a diferença foi gerada pelos operadores José e Fernanda, que registraram paradas de produção no ciclo por quebra de agulha. Percebe que fica mais fácil possuir um diagnóstico completo e assertivo sobre uma situação a partir dos indicadores? O uso inteligente de dados pode ser um importante aliado para aumentar a produtividade em uma oficina de costura. Isso porque os dados fornecem informações precisas e detalhadas sobre os teus processos de produção, os recursos utilizados e os resultados alcançados em determinado período. Ter à disposição essas informações permitirá com que você tome decisões baseadas em fatos concretos, em vez de suposições ou intuições. Em resumo, os dados são um ativo valioso, porque permitem aos empresários do segmento de costura tomar decisões informadas e baseadas em fatos, o que pode aumentar a eficiência e a rentabilidade de suas operações. Achou difícil calcular tudo isso? Não se preocupe, com a solução Mais Performance, você terá todas essas informações com apenas um clique. O que precisamos construir aqui é o entendimento de que todos os dados disponibilizados lá são valiosos para a sua melhor tomada de decisão.